1 Coríntios capítulo 12, nós vamos ler a partir do versículo 1, que nós começamos a semana passada, falando um pouquinho sobre as diferenças, como nós podemos usar as diferenças para a edificação. O apóstolo Paulo, ele não ignora o quanto nós somos diferentes no corpo de Cristo, como pessoas. Falou no capítulo, a partir do capítulo 8, passando no capítulo 9, no capítulo 10, as dificuldades que essa diferença muitas vezes nos relacionamentos causa. Nós vimos que causa conflitos, causa dificuldades, causa às vezes até aquela coisa da comparação. E quando há comparação, há alguns que se percebem superiores, outros que se percebem inferiores, e isto pode gerar certa competição. E nós vimos ali o quanto o apóstolo Paulo, desde o capítulo 3, ele vai dizendo que este não é o Espírito de Cristo. Eles são cristãos, mas que estão ainda imaturos, são crianças que precisam amadurecer espiritualmente. Mas no capítulo 12, ele vai começar a falar, é um dos capítulos que fala como a igreja deve funcionar, como no meio dessas diferenças, Deus que escolheu estas diferenças, edifica no meio daquelas coisas que nós somos distintos. Assim também em qualquer âmbito da nossa família. No casamento somos muito diferentes, mas nós podemos edificar-nos uns aos outros e construir. Numa família, numa casa, no lugar onde haja pessoas, ali vai ter conflitos, dificuldades, diferenças. A grande questão é que cada um precisa compreender o seu papel, a sua função, aquilo ao qual ele foi chamado. E ali nós vamos ver que o apóstolo Paulo começa no versículo 1 do capítulo 12. Eu vou ler do versículo 1 ao 6, para relembrarmos a semana passada, e depois nós vamos continuar com os versículos 7 em diante. Diz assim: Irmãos, quanto aos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes. Vocês sabem que quando eram pagãos, de uma forma ou de outra, eram fortemente atraídos e levados para os ídolos mudos. Por isso, eu lhes afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz: Jesus seja amaldiçoado. E ninguém pode dizer: Jesus é Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus que efetua tudo em todos. Ao mesmo tempo que nós somos diferentes, a palavra de Deus vai dizer que o Senhor é o mesmo, que efetua absolutamente em todos a mesma coisa. Versículo 7 ao versículo 12, que é a nossa passagem de hoje, diz assim: A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, ao outro, fé, pelo mesmo Espírito, a outros dons de curar, pelo único Espírito, a outro poder para operar milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, a outro variedade de línguas e ainda a outros interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e ele a distribuiu individualmente a cada um como quer.
Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. A grande questão ali, que o apóstolo vai mencionar, sobre unidade, sobre edificação, ele vai dizer o seguinte, que a igreja ela é comparada a um corpo. Um corpo é feito por vários membros, né? Temos mãos, temos boca, temos nariz, olho, e cada parte do nosso corpo exerce uma função. E que você nunca vai conseguir ver uma mão andando por aí sozinha, servindo sozinha, nem muito menos um pé, né? Ou uma boca falando ou comendo por aí sozinha. A ideia que ele vai dizer aqui é que tudo o que acontece em termos de edificação é por meio do Espírito Santo de Deus. Não é possível ter uma edificação, ou seja, construir. É outra comparação que o apóstolo Paulo usa do que a igreja. No capítulo 3, nós vimos que o apóstolo Paulo diz que nós somos lavouras de Deus e também somos edifício de Deus. Aqui no capítulo 12, ele vai usar uma outra analogia, uma outra ilustração. Vai dizer que nós somos o corpo de Cristo, é um único corpo, mas que tem vários membros. Agora, o que vai fazer diferença em edificar, em colocar um tijolo em cima do outro e construir algo grandioso, tem a ver com a pessoa do Espírito Santo de Deus. Aqui ele vai falar a respeito da função dos dons espirituais. No versículo 1, ele diz que nós não devemos ignorar os dons espirituais. E eu disse para vocês que os dons espirituais, semana passada nós falamos sobre isso, é algo que vem dos altos céus, vem de Deus, não é meu, e este dom eu recebo após o meu novo nascimento, após o meu encontro com Jesus. Quando eu tenho uma habilidade, como por exemplo, existe um dom que a Bíblia chama de ensinar. Existem pessoas que nascem com esta habilidade, elas têm isto natural. Isto é uma habilidade, é um talento. Deus também usa as habilidades. Porém, o dom espiritual, você só descobre ele após a sua conversão. Você vai aprendendo e Deus vai derramando inúmeros dons. Não apenas um, talvez, mas todos, pelo menos um temos. De acordo com o versículo 7, reparem bem, o versículo 7 vai dizer que nós temos, o que diz ali no versículo 7? A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando o bem comum. Aqui você vê o propósito dos dons. Por que Deus deu dons à igreja? Por que Deus derrama? Nós aprendemos que tudo que Deus faz, Ele faz com um propósito. Então, Deus derramou dons para edificar a vida de outras pessoas, para edificar, para fazer bem, para acrescentar, para contribuir, colaborar, fazer bem a outras pessoas. E aqui ele vai mencionar 9 dons no versículo seguinte, que nós vamos estar vendo, tá bom? Então nós aprendemos no versículo 5 que existe diversidade de ministérios, né? Há vários ministérios, mas o Espírito é um só, diferentes formas de usar. Há diversidade de operações e diversidade de manifestações, de acordo com o versículo 7. Agora vamos ver o primeiro dom que é mencionado ali no versículo número 8. Qual é o primeiro dom que é mencionado ali? Pelo Espírito, a um é dada a palavra de
sabedoria. A palavra de sabedoria, a palavra grega para sabedoria é a palavra Sofia. Se você conhece alguma moça chamada Sofia, significa sabedoria. De onde vem também o termo chamado filosofia, né? Filos significa amigo, Sofia, sabedoria. A ideia de filosofia é amigo de sabedoria. Eu acho fantástico o apóstolo Paulo colocar em primeiro lugar o dom de palavra de sabedoria, porque alguns que já estão acompanhando 1 Coríntios, lembram que a grande questão ali, da cidade de Coríntios, é que a filosofia era algo muito forte. Existiam escolas de filosofia em Coríntios, por estar ali perto da Grécia. Ali eles existiam aquela ideia dos grandes debates públicos. Quem já estudou filosofia sabe que a filosofia nascia nas praças, aquela coisa das discussões, dos discursos públicos. E por isso que muitos diziam assim: eu sou de Apolo, eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de Jesus. A ideia era assim, como se fosse assim: eu sou do filósofo fulano, eu sou dos filósofos Beltrano, eu concordo com a doutrina de tal. Aquela habilidade, eles se achavam muito sábios, porque a preocupação deles era muito com a ideia do discurso. Quanto mais discurso você tiver, quanto mais habilidades, quanto mais conhecimento, por isso que o apóstolo Paulo diz assim: não foi com palavras que eu convenci vocês, não, mas foi com a demonstração do poder de Deus que vocês enxergaram e conheceram Jesus. Aqui ele vai deixar uma coisa muito interessante. Primeiro dom que ele vai mencionar, ele vai dizer assim: amados, na igreja, nem todo mundo é igual. Aliás, não existe pessoas iguais. Deus não deseja que na igreja todos sejam uniformes. Há uma diferença entre unidade e uniformidade, né? Quando você vê uma tropa, por exemplo, de soldados, né? Ou da marinha, quando estão de gala, todo mundo de branquinho, não é verdade? Todos eles estão uniformizados, todos estão vestidos igualmente, mas isto não significa unidade. Unidade tem a ver com o alvo pela qual nós vamos percorrer. É aquela coisa de nós todos estamos indo numa mesma direção e todos precisamos concordar para ir nesta mesma direção. Por isso a palavra de Deus, ele vai dizer aqui o seguinte: muitos de vocês estão discutindo, estão brigando, e há conflitos por questões da palavra, de quererem ser mestres, de ter muito conhecimento. Aí ele vai dizer: mas isto é um dom que alguns têm, mas não são todos, porque há muitos dons diferentes. A alguns é dada esta palavra, que refere-se ao entendimento, que é sempre mental, tem a ver com a nossa mente, das profundezas de Deus. O dom de sabedoria é a capacitação divina, a capacitação que Deus nos dá de aplicar verdades espirituais de modo a suprir as necessidades de uma situação específica. É aquilo que nós dizemos: puxa, fulano de tal tem uma mente brilhante. Já ouviu essa expressão? Né? Alguém diz assim: eu fico impressionado com a capacidade desta pessoa guardar, de conhecer, não somente de conhecer, mas também de aplicar este conhecimento para a edificação da igreja. Isto nós vemos às vezes quando de repente temos algum conflito, ou quando há alguma dificuldade, alguém pode se levantar e dizer assim: eu quero ter uma palavra. E aquela pessoa fala de uma forma tão coerente, bíblica, que as pessoas compreendem e enxergam, porque Deus lhe deu a ela um dom que a Bíblia chama de palavra de sabedoria.
Elas focalizam-se nas consequências, discernem os próximos passos a serem tomados, recebem de entendimento daquilo que é necessário para suprir as necessidades do corpo de Cristo. Elas são, às vezes, Deus as usa muito para providenciar soluções dadas por Deus em meio aos conflitos e a confusões. Ouvem o Espírito Santo de Deus providenciar a direção àquilo que Deus tem, qual é o melhor no plano de Deus. Aplicam as verdades espirituais de modo específico e prático. Têm habilidade em apaziguar tensões quando se discutem assuntos difíceis. Possui uma habilidade de clarificar assuntos para grupos e indivíduos, dando sempre respostas práticas inspiradas pela palavra de Deus. Então, uma pessoa que tem o dom da palavra de sabedoria, ela acumula informações e conhecimento, é um entendedor da palavra de Deus, mas também tem habilidade para poder transmitir. A igreja precisa muito das pessoas com o dom de palavra de sabedoria. Isto é especial. A igreja precisa muito de conselheiros, né? Homens, mulheres, jovens. E isto não tem a ver com idade. Você pode pensar palavra de sabedoria como sendo uma pessoa de idade. Não. Né? No meio da adolescência, no meio do jovem, até mesmo de crianças, você perceberá que Deus derrama este dom no meio da igreja, para a edificação dela. Outro dom que a palavra de Deus nos mostra é o dom de conhecimento. A palavra grega é gnosis, né? A palavra conhecimento. A ideia de ele se refere à pessoa que recebeu maior entendimento nas Escrituras e que é capaz de transmitir este conhecimento, né, a outras pessoas. É a capacidade especial concedida por Deus para investigar fatos, ideias e informações relacionadas à revelação divina, por meio da coleta de dados, análise e descoberta. Significa proferir conhecimento. Este dom de conhecimento é uma pessoa que gosta de investigar, de escrever e de transmitir este conhecimento. Você sabia que Lucas, por exemplo, o doutor Lucas, né, quem escreveu tanto o Evangelho de Lucas como o instrumento de Deus, como o livro de Atos dos Apóstolos, você vai ver no primeiro capítulo que Lucas vai dizer que ele decidiu fazer uma investigação e coletar todas as informações a respeito da pessoa de Jesus e também da história da igreja. Pessoas que têm o dom de conhecimento têm também esta habilidade. E elas transmitem este conhecimento. Têm uma habilidade especial para assinalar verdades espirituais relacionadas diretamente com o bem-estar da igreja. Estudam as Escrituras para obter discernimento, entendimento e aprofundar-se na verdade. Têm discernimento ou entendimento incomum. Organizam informações para seu ensino prático. Obtêm conhecimento não adquirido por meios naturais ou pela observação. Têm uma habilidade especial para pesquisar e discernir verdades que edifiquem a vida da igreja. E isto é impressionante no meio da igreja. Eu conheço pessoas que talvez não tenham um nível de estudo como um 3º grau, ou até mesmo um nível de 2º grau, do ponto de vista de formação acadêmica. Mas têm um conhecimento bíblico e uma capacidade extraordinária de transmitir o conhecimento bíblico a outras pessoas. E isso tem a ver com o dom espiritual,
né? Não é com uma... Lembrando que nós não estamos falando de uma habilidade, como dizer assim, nossa, como você é maravilhoso, como você é inteligente, você tem o dom do conhecimento. Não, nós recebemos isto como presente de Deus e é nos dado para transmitir e edificar a vida da igreja. Tem o dom de sabedoria, o dom de conhecimento, outro dom que a palavra mostra, qual é mesmo, de acordo com o texto ali? Versículo número 9. A outro, fé pelo mesmo Espírito. Sabia que existe o dom de fé, né? O que é este? Qual é? Pistes é o nome da palavra grega. Sempre existiu a fé, mas Paulo menciona não a ideia de fé comum, a fé que é necessária para aceitar a Jesus. Aqui não está falando da ideia de se você crê ou não crê em Deus. O dom de fé está especialmente apontando aqui a ideia a respeito dos milagres, a certeza daquilo que, como Deus fará as coisas. Ou seja, é uma capacidade especial concedida por Deus para confiar e esperar no poder de Deus, vendo o invisível e crendo no impossível. Não é o mesmo que ter fé para a salvação. É o discernimento da vontade de Deus quanto aos fatos futuros, mesmo que as circunstâncias sejam contrárias. O dom de fé são pessoas que elas, além da intercessão, elas têm uma compreensão, um relacionamento íntimo com Deus, e elas sabem, algo acontece no coração delas de forma diferente, que ao clamarem, ao crerem, grandes coisas acontecem e contagiam outras pessoas. Se algum de vocês já leu, por exemplo, a biografia de George Miller, né? Que ele tinha inúmeros orfanatos, tinha em torno de 5 orfanatos, e ele disse assim que nunca pediria absolutamente nada a ninguém, mas que Deus providenciaria todas as coisas, porque ele cria no poder de Deus. E você vê o relato de George Miller, as provisões de Deus, de como ele faria. Eu li um relato, por exemplo, de George Miller, que ele tinha que ir uma viagem em navio, e ele precisava chegar em tal hora, e ele disse o seguinte, falou para o comandante do navio, ele disse assim, a que hora nós vamos estar, não lembro o nome da cidade, tipo como fosse Londres, né? Fala assim, não, dentro de 4 dias. Fala assim, não, eu preciso chegar daqui a 2 dias. Sábado à noite eu tenho uma grande conferência, eu preciso pregar lá. O Senhor está louco, isso é impossível. Então você disse a palavra certa, se é impossível, agora nós vamos chegar, porque Deus vai fazer. Aí diz que George Miller entrou, porque estava cheio de neblina, o lugar, como que fala a palavra? O tempo não era favorável, estava muito ruim, não era adequado para estar navegando. Ele diz que o texto, a biografia que eu li, diz que ele foi para ao seu quarto, ajoelhou-se e começou a orar, a clamar, e chegou para o comandante e disse assim, prepare-se porque sábado à noite nós estaremos. E diz que depois de algumas horas aquele tempo se abriu e ele chegou no sábado à noite para a conferência evangelística que ele tinha que pregar. Homens de fé, dom de fé. É como aquela senhora, que eu não sei se é fato, mas eu li isso num livro também, uma mulher que era conhecida como ter o dom de fé, e no Nordeste há muito tempo não chovia, numa daquelas épocas, e diz que convidaram a irmãzinha para orar, naquele tempo lá, clamar, porque era conhecida como uma mulher de oração, e aí eles fizeram uma campanha porque o povo estava sofrendo muito, e diz que quando ela chegou no ônibus, ela chegou com guarda-chuva, capa de chuva, bota de chuva, né? E chegou e desceu do ônibus. O povo do Nordeste diz assim, essa mulher é louca, né? Ela falou assim, mas irmã, o que a senhora vem? Vocês não me chamaram para orar?
por chuva, então já estou preparada, porque nós vamos orar e vai chover. Então, o dom de fé, ela é diferente. Nós todos precisamos crer nas promessas de Deus. Mas a Bíblia nos mostra que existem pessoas que Deus derramou no coração delas dons diferentes. A um Deus deu sabedoria, a outros palavras de conhecimento, e a outros deu o dom de fé. Estas pessoas creem nas promessas de Deus, sentem-se realizadas ao formular objetivos que parecem irreais para outras pessoas, e depois trabalham de forma para alcançá-lo. Atuam com total confiança na capacidade de Deus e nas promessas de Deus. Têm experiências profundas de oração. Estas são as pessoas que têm o dom de fé. O outro dom que aparece ali é curas. Yamaton é a palavra grega. O plural sugere que o dom de cura cura diferentes tipos de doença. A ideia de que é importante notar que o possuidor deste dom, sabe, ele age de acordo com a vontade de Deus. Lembrando que o dom é de Deus. Não é no sentido de que uma pessoa tem o dom de curar, e ela vai curar do jeito que ela quiser, e a pessoa com quem ela quiser, e da forma que ela quiser. Isso tem a ver com Deus, não é a pessoa que cura. A pessoa tem apenas um instrumento. Pastor Jeremias Pereira, ele diz que ficou 3 meses com esta manifestação espiritual. Ele diz que tudo aquilo que ele tocava e ele orava pelas pessoas, as pessoas ficavam curadas. Ele fala isso numa das mensagens que pregou aqui na primeira igreja. Eu confesso que a experiência de cura eu só tive uma vez na minha vida. Logo no início da minha caminhada cristã, nós estávamos jejuando com as irmãs de Coque que me ensinaram a orar. E ali as irmãs tinham ido... Enquanto nós jejuávamos, às vezes separávamos um tempo para jejuar, começava às 7 horas da manhã, ou pelo menos um sábado por mês, fazíamos isso, e depois, por volta mais ou menos das 3 horas da tarde, terminávamos. E aí as pessoas oravam do jeito que elas queriam. Então, como eu estava liderando o grupo, lá, meio-dia, eu gostava de dizer assim, né? Na minha mente eu dizia assim, bom, é a hora do almoço, e como eu estou de jejum, eu vou comer a palavra de Deus. E era 1h30, a hora que eu gastava no meu almoço, eu gastava lendo a Bíblia, né? Esse era o nosso tempo de jejum. E assim a gente fazia lá com as irmãs de Coque. De repente chega uma senhorinha, a gente chama uma chola. Cholas são aquelas bolivianas, que tem aquelas saias assim grandes, né? Chama-se polheira, enormes. Aí vem com uma criança ardendo em febre, sabe? Queimando de febre e quase já em tipo de convulsão. E ela não me deu nem chance, porque ela diz assim, jovencito, que ele significa assim, mocinho, né? Falei assim, meu neném está morrendo, ore por ele, faça alguma coisa. E botou assim nos meus braços. Falei assim, e agora, Jesus? Né? O que eu vou fazer? Naquele momento, eu confesso para os irmãos que eu me ajoelhei, eu estava sozinho, clamei ao Senhor, diz assim, Jesus, esta mulher está desesperada, e só o Senhor pode fazer. Clamei ao Senhor, e você acredita que depois a mulher voltou, depois de 5 horas, né? Depois de 5 horas, agradeceu, trouxe uns alimentos para doar para a igreja, e diz assim, Deus curou o meu filho. Eu falei assim, glória a Deus, né? Para mim eu não recebi o dom de curar, só aconteceu uma vez, né? Para mim teve outro significado, no significado naquele momento da minha vida, no início da minha vida cristã, é que Deus é o Deus das coisas impossíveis, e Ele age da forma que Ele quiser. Mas há outras pessoas que sim têm o dom de curar. Né? E existem inúmeros, dentro desses dons de curar e os outros dons que nós vamos estar compartilhando, existem teólogos ou pastores e estudiosos da Bíblia que não concordam com a ideia de que estes dons como curar, fazer milagres, sejam dons contemporâneos, ou seja, sejam dons que existam ainda hoje.
Muitos acreditam que estes dons, como curas e milagres, eram só para aquele tempo bíblico, o tempo quando era necessário a afirmação de que Deus é real. As pessoas precisavam conhecer, Deus precisava confirmar o seu agir. Então ele derramava estes dons. Então alguns não acreditam na contemporaneidade dos dons, né? A minha posição pessoal é que eu acredito na contemporaneidade dos dons. Assim como acredito que é Deus quem distribui o dom da forma que Ele quiser. Na nossa igreja pode ter alguém com o dom de curar, como pode não ter. E Deus, eu já vi isso acontecer, Deus derrama os dons que Ele quer, de acordo com a necessidade e a forma como Ele quer agir. Você talvez já deve ter ouvido pelo menos uma história missionária da África, né? Já ouvi muitos missionários, e eu já vi uma dessas na Bolívia, ações de Deus assim extraordinárias, né? Uma vez de que em muitos lugares onde não há médicos, não há outra solução, não há remédios, não há direção, tem que ter uma manifestação poderosa de Deus. E nós conhecemos inúmeras histórias da manifestação de Deus por meio da ação de cura. Eu estava lá na Bolívia com o Dr. Mancelo, o dentista, e eu já fui de tudo um pouco, viu? Até assistente de dentista eu já fui, né? Nós ficamos lá uns 7 dias, o irmão Luiz estava lá também, e eu fiquei de auxiliar de dentista. Tinha uma cadeira, e o máximo que a gente conseguia fazer era arrancar dente e fazer alguns curativos, tínhamos pouca coisa, mas chegou uma pessoa lá, e os índios lá da Bolívia vinham de tudo quanto é lugar, cada situação dos dentes do povo lá, né? Mas chegou um sujeito que o Marcelo disse assim: pastor, eu não sei o que eu vou fazer. Esse dente precisa de cirurgia, vai estar judiando demais deste jovem, né? Só que nós não temos condições de fazer cirurgia. Eu não sei nem o que eu vou fazer aqui. Aí ele falou assim, então ora, pastor. A gente tem um negócio de ora, pastor. Aí enquanto ele ficava mexendo, eu ficava orando, e ele em espírito de oração. E ele, quando terminou, são as palavras dele, porque eu não entendo de dentista. Ele fala assim, pastor, o senhor não vai acreditar, eu não estou inventando. E ele assim, em menos de alguns segundos o dente saiu. Esse dente saiu como se tivesse feito uma cirurgia. Eu cortaria esse dente em 4 para poder tirar, pois quando eu tirei, saiu em 4 pedaços, do jeito como se eu tivesse feito cirurgia. Aí nós agradecemos a Deus de noite, louvamos a Deus, e existe coisa que a gente não entende. Então eu acredito na contemporaneidade dos dons. É verdade que nós não observamos tanto a manifestação do dom de cura como de milagres, como nos tempos bíblicos. Entendo que Deus age de acordo com a necessidade, mas se Deus quiser, Ele é soberano, derramar dom de cura em qualquer lugar e em qualquer pessoa, Ele é aquele que o faz. Mas eu acredito que o nosso Deus continua derramando os dons da forma que Ele quiser. É a minha posição. Talvez você tenha ouvido alguém dizer que não existe tal. Então são posições de interpretação. A mesma coisa o próximo dom que aparece, operação de milagres. Se encaixa os sinais dos apóstolos, com vistas à autenticação da mensagem nova do Evangelho, né? Como, por exemplo, ressuscitar mortos. Nos tempos bíblicos, no Novo Testamento, Deus precisava autenticar o Evangelho. E ali, a manifestação ou operação de milagres tem a ver com os dons. Eu já ouvi relatos da China, já ouvi relatos da África, tenho ouvido relatos também do Brasil, tenho ouvido em inúmeras situações de como Deus usa pessoas para estarem clamando e orando e operação de milagres. Então Deus derrama os dons que Ele quer, da forma que Ele quiser. Mas quem cura, amados, não é uma pessoa. Quem cura
é Deus. Agora, pastor, ouvi dizer que uma pessoa cura espiritualmente e cobra tanto, e já fala assim, já não é dom. Lembra que dom tem a ver com a edificação da igreja. Então, são manifestações. Outro dom que aparece ali é profecia. A palavra grega é profeteia. Diferente do que muitos enfatizam, este dom não se refere especificamente a prever o futuro, mas a exposição de Deus, da palavra de Deus, acompanhada pela autoridade divina. Este dom de profecia é a capacitação divina para revelar e proclamar a verdade de forma apropriada e relevante para o entendimento, correção, arrependimento ou edificação. Podem haver implicações imediatas ou futuras, mas profecia não é uma espécie de adivinho do que vai acontecer depois. Não. Profecia está ligado à compreensão da palavra de Deus, ao discernimento da circunstância e à habilidade da autoridade de Deus de anunciar esta palavra. Ou seja, profecia equivaleria à pregação, ao ensino. Não apenas pelo pastor, não só pastores têm o dom de profecia. Agora, em sua maioria, um dos requisitos para ser um pastor é necessário ter este dom, o dom da profecia, que tem a ver com a palavra. Talvez quando eu estava sentado ali como vocês, hoje Deus me deu a responsabilidade, o privilégio de poder ensinar, mas há muito tempo eu estava ali e eu, quando ouvia meu pastor, eu dizia assim, Jesus amado, que sabedoria esse homem tem. De onde que ele compreende aquilo, né? Às vezes parece que quando ele falava, parece que ele estava olhando para a minha vida. Eu dizia assim, esse homem está sabendo do que eu estou passando. Né? Sabe tudo que eu estou vivendo, quem contou para ele, né? Quantas vezes, ou essa capacidade extraordinária de colocar, isso não tem a ver com uma habilidade humana, isto é dom de Deus, é a capacidade de enxergar a palavra, entender a palavra e proclamar a palavra com autoridade. Profecia não tem a ver com o futuro, não. Não, olha, eu tenho o dom de profecia. E a pessoa começa dizendo, Deus me mandou dizer para você e tal coisa. Eu digo assim, eu particularmente, quando uma pessoa começa assim, eu já digo, já fico com 2 pés atrás. Primeiro, porque a profecia não é uma palavra minha. A profecia tem a ver com a palavra de Deus. É diferente eu dizer assim, irmã Vilma, eu estava orando por você, ou tenho observado algumas coisas que a irmã tem falado, ou tem vivido, e eu tenho sentido um incômodo dentro do que a palavra de Deus diz. E a palavra de Deus está dizendo que a irmã deve amar e respeitar o seu esposo. Aleluia, diz o irmão Carlos aqui do lado, né? Então, não que ela não o faça, faz muito bem, por sinal, nos inspira muito, né? Mas eu não estou falando de algo que é meu. Não pode ser também uma impressão minha, né? Porque tem muitas, eu já estive em coisas assim, eu brinco muito. Os irmãos me perdoem no que eu vou dizer. Eu falo isso com muito temor e com muito cuidado, mas eu gostaria de alertar a minha igreja para que vocês tenham muito cuidado. Existem muitos cultos, sabe, que o pessoal gosta muito, é movido à base de profecia, né? Na verdade, não tem exposição das escrituras. Tem aquela coisa, fala assim, você, irmã, que está com a bandeirinha ali, né, chamada ali, Deus tem uma palavra para você. E assim, e sempre uma palavra boa.
né? A Sueli falou que na adolescência ela ficava muito triste, porque todas as palavras que eram dadas no culto eram para os cantores que iam visitar, mas ela nunca recebeu palavra nenhuma. Falei assim, ela falou assim, depois a gente vai compreendendo que Deus fala por meio das Escrituras. Agora, isso não quer dizer que Deus não possa usar em algum momento, como já aconteceu muitas vezes. Eu soube de um caso, por exemplo, de que, e esse não é o dom de profecia, esse é o dom de discernimento. Uma senhora estava grávida, esse é um relato verdadeiro, ela estava grávida, já estava no 8º mês, e uma irmãzinha chegou e disse assim, posso tocar? Tocou na barriga e disse assim, minha filha, vá no médico imediatamente, porque o seu neném não está muito bem. Aquela mulher foi no médico e, de fato, o neném estava correndo risco de vida. E isso algumas pessoas dizem, olha aqui uma palavra de profecia. Não, isso não é profecia, isso é discernimento. É muito diferente. A profecia está ligada ao discernimento. O que os profetas na Bíblia faziam? Os profetas, eles observavam o que estava acontecendo, as circunstâncias que estavam, por exemplo, Jeremias. Todo mundo dizia assim, os falsos profetas diziam, não, povo, vai acontecer tudo bem, Deus está se agradando de vocês, está tudo maravilhoso, vai acontecer paz, vai ser tudo bênção. Jeremias, que ouviu o Senhor, dizia assim, o que vem é desgraça, o que vem porque vocês têm abandonado o Senhor, Ele não tem ouvido as suas orações, Ele está revoltado, sabe? Deus está irado com o que vocês têm feito, as suas iniquidades subiram até Ele, e aí Ele começa a anunciar, mas quando Ele anunciava, Ele tinha a lei, por quê? Porque eles diziam, o que vocês estão fazendo, isso, contradiz aquilo que a palavra diz, e por conta de tudo isso que vocês estão fazendo, isso, vai acontecer isto e aquilo outro, dentro do discernimento e da palavra de Deus. Vocês já viram palavra de mãe? Alguns dizem que palavra de mãe, praga de mãe pega, né? Mas não é essa questão de pega, é porque há um discernimento das circunstâncias. Não é verdade? Pai também, esposa também. Eu já fui várias vezes, quando você vai assim, a esposa diz assim, meu filho, não vai para lá, não vai dar certo. Aí você diz, vou fazer. Aí você vai lá e faz, você quebra a cara. Quantos já aconteceu isso? Levantem a mão, os homens são corajosos. Eu vou levantar as duas. Muitas vezes, né? Porque é a ideia do discernimento, a palavra. Quantas vezes o pai diz para o filho, meu filho, não faz assim, porque aquilo ali é assim, senão vai acontecer aquilo outro. E acontece, fala assim, não, jogou praga para mim. Não tem nada a ver com praga. Às vezes nós como pastores temos que ser firmes e duros muitas vezes. E dizemos assim, olha, esta é a direção de Deus, não vá por ali, vai ter sofrimento, não escolha desse caminho. A Bíblia diz assim, a Bíblia diz acolá. E a pessoa fala assim, não, opinião, só ficam bravos conosco. Então a profecia é a responsabilidade de discernir a circunstância, não é uma opinião pessoal, tem que ser feito em Deus, sabe? E ali acontece, dentro da palavra, nós anunciamos. E se uma pessoa diz assim, vai acontecer tal coisa, e não acontece, sabe o que dizia a Bíblia? Falso profeta, tem que morrer, porque é o preço da falsa profecia. Isso é muito sério. Por isso que falar em nome de Deus tem que ser muito sério. Não é de qualquer forma. Tem a ver com o discernimento da palavra de Deus. Existem igrejas que se enchem e muitas pessoas que são movidas a isto. Eu tenho uma palavra para você. Assim, assim e assim. Eu, há algum bom tempo, já estudo o comportamento humano. Estou estudando um pouquinho mais ainda. E eu lhes confesso que não é muito difícil você interpretar certos comportamentos de pessoas. E se uma pessoa conhece isto, pode manipular isso de uma forma absurda. A Globo já fez várias reportagens. O ano passado até fez uma delas por meio do Facebook, né?
Não sei se vocês viram um ano passado, se colocaram uma tenda e tinha uma pessoa que colocava no ponto. Teve gente até que chorou ali, né? Chorou mesmo, né? Olha, ele sentou e falou assim: vejo em você uma pessoa, uma mulher assim, assim, assim. E a pessoa falou assim: é isso mesmo. E começou a chorar. E vejo que você tem uma vontade de estabelecer um negócio, um projeto. Sinto que você gosta de animais. Aí a pessoa, não, aí acabou mesmo, né? Aí acabou e chorou, e é isso mesmo, estava esperando uma confirmação, e eu vou fazer. Aí depois caiu a cortina assim para ver, e era um monte de pessoas que estavam mexendo no Facebook do sujeito e falando tudo. Mas passou no Fantástico ano passado, não sei se alguns de vocês viram. Gente, impressionante. Mas pior foi da outra vez, há 6 anos atrás, a pessoa treinando assim, daquela coisa de leitura. Teve gente que, por mais que dizia, é um ator que está fazendo isso, a mulher diz assim: não, eu acredito em tudo que ele disse. Ele viu o meu pai do meu lado. O negócio é impressionante, né? A força com que isso tem. Então, muito cuidado com todas essas questões. A palavra diz que quando você escutar alguma coisa, a Bíblia diz assim: coloque isso à prova. Tenha discernimento. Confirme isto na palavra de Deus. Profecia tem a ver com o ensino bíblico, sabe? Expõe o pecado, expõe o engano. Fala da palavra apropriada de Deus, causa convicção, arrependimento e edificação. Vislumbram verdades que outros não veem. Desafia-os a responderem à verdade de Deus. E o profeta, ele tem um peso muito grande, porque ele tem que dizer coisas que muitas pessoas não querem ouvir. Por isso que você, quando lê a palavra de Deus e vê, o apóstolo Paulo era um profeta de Deus, né? Aqueles que proclamam a palavra, ensinam a palavra bíblica, eles são os profetas do Senhor. Discernimento de espíritos. O próximo dom diz assim: não se trata de discernir os demônios ou distingui-los, pois não tem finalidade nenhuma esta prática. Pois quem expulsa demônio, expulsa qualquer um deles. Mas o discernimento de espírito é o dom que capacita o indivíduo a distinguir as operações do Espírito Santo e as operações dos espíritos malignos e enganadores. Ou seja, ele discerne se alguma coisa é de Deus, se algo é de Deus. Discernimento é a capacidade de perceber as coisas que são do Senhor. Né? Lembra do apóstolo Paulo? O apóstolo Paulo chega numa cidade chamada Filipos, onde se originou, que foi quem implantou a igreja de Filipenses. Ele chega lá, e está lá, de repente vem uma moça ao encontro e fala palavras muito bonitas, né? E verdadeiras, por sinal. Ele diz assim: estes homens são filhos do Deus Altíssimo, que anunciam e proclamam a palavra da verdade, né? E começa a falar tudo aquilo que era. E isso passa o primeiro dia. E a mulher está lá: estes homens são aqueles que proclamam a palavra de Deus e tal, e começa a falar tudo aquilo que era. De repente, no segundo dia, se não me engano, diz o texto que o apóstolo Paulo teve o discernimento de que aquilo que proclamava isto não era algo de Deus, mas era um espírito das trevas, era um demônio. E o texto diz que ele repreendeu o espírito de adivinhação que havia nesta mulher, e os demônios saíram. Mas como ela era uma escrava e dava muito dinheiro para os seus senhores, ele arrumou um problema com o seu senhor, porque a mulher não adivinhava mais. E aí eles aprisionaram o apóstolo Paulo, por conta do prejuízo que estes homens tinham, porque esta mulher adivinhava, né?
adivinhava as coisas, inclusive tudo que ela falou do apóstolo Paulo era certinho, mas aquilo que agia nesta mulher não era o Espírito de Deus. O apóstolo Paulo percebe o espírito de discernimento, sabe se alguma coisa é de Deus e outra não é. Não é no sentido de demônio de não sei o quê, demônio de não sei o quanto, né? Existe gente que fica muito preocupada para ver qual é o tipo de demônio que está agindo na sua casa, né? Eu nunca esqueci de uma ilustração que eu li no Conhecendo Deus e Fazendo a Sua Vontade sobre isto, e eu quero colocar isso para você. Diz que na FBI, ou FBI, como dizem em português, treinou durante 30 dias uma equipe de homens para capturar falsificadores de dólares. Esse era o alvo desta equipe que estava sendo treinada. Porém, durante os 30 dias de treinamento, jamais, em ocasião nenhuma, eles pegaram nem sequer $1 falso para estudar, para ver as técnicas de falsificação. O tempo todo, o que eles estudaram foram o verdadeiro, os dólares verdadeiros. No final do treinamento, um deles questionou o comandante e diz assim: mas nós não estamos sendo treinados para encontrar falsificadores de dólares? Como assim? Por que nós não estudamos a quantidade de dólares falsos que nós já temos nos arquivos? E o comandante diz assim: porque vocês não precisarão. Porque se vocês conhecerem 100% do verdadeiro, tudo que não se parece com o verdadeiro é? Qualquer mínimo detalhe que não se parece com o verdadeiro é? Então eu devo conhecer mais quem? Jesus. Porque quando eu conheço tudo que é de Deus, tudo aquilo que não se parece com Deus é falso. É falso. A ênfase não está nos demônios em si mesmos, sabe? Não, amados. Porque a palavra de Deus diz que a luz é maior do que as trevas, né? E não é a ideia de você se preocupar, mas você vai perceber, quando algum programa de TV não se parece com aquilo que é de Deus, aquilo é falso, aquilo não é do Senhor. Então, tenha muito cuidado. Dom de discernimento é esta habilidade que Deus deu a algumas pessoas, né, com a capacidade de entender aquilo que é de Deus e aquilo que não é. Quando nós estamos em perigo, e por isso nós temos que falar, e nós temos que orar, e nós temos que interceder. Olha que coisa linda, sabedoria, conhecimento, né? Dom de curas, de operação de milagres, profecia, dom de discernimento de espíritos, línguas, interpretação de línguas, né? A ideia de línguas e interpretação de línguas nós vamos estar estudando posteriormente no capítulo 14, tá bom? Não vou abordar ele agora, porque ele vai explicar um pouquinho melhor o que é, como usar, né? O que tem a ver esse dom de língua, mas já vou adiantando, né? Aqui, estas línguas que vai mostrar aqui, que aparecem em Atos, né? Que muitos são chamadas de estranhas, ao meu entender bíblico, erroneamente chamado de estranhas, porque a Bíblia não usa esta palavra estranhas, né? A palavra em Atos dos Apóstolos são línguas conhecidas. Tanto é que todas as pessoas ouviam falar o Evangelho na sua própria. Então não eram estranhas. Eram línguas, talvez estranhas para quem fala, mas não para quem está ouvindo. Então, o livro lá no capítulo 14, o apóstolo Paulo vai explicar muito bem a ideia destes dons. Mas o que eu quero terminar dizendo é que no versículo 11 vai dizer que todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e ele as distribui individualmente a cada um como quer. Quem é que dá o dom?
Eu posso ficar pedindo, Deus, eu quero o dom de curar. Você pode até pedir, mas quem dá é o Senhor. É o Senhor que nos dá o dom. Eu lhes confesso que no início da minha vida cristã eu queria muito o dom de falar de línguas, né? E eu não tinha o dom de línguas. Deus me deu um outro dom, né? O primeiro dom que eu entendi que eu tinha era o dom de discernimento, né? Eu percebi isso não porque eu disse, nossa, tenho o dom. Na verdade, quando a gente percebe que nós temos um dom, não somos nós que percebemos. É o corpo de Cristo que no nosso transcorrer de usar esse dom, as pessoas percebem. Eu me tornei o conselheiro dos jovens lá na minha igreja, né? De namoro, de decisões, aquela coisa no início da minha jornada cristã. As pessoas vinham, procuravam, conversavam comigo, e aí tinha uma palavra, e eu lia a Bíblia, e a gente orava, e as pessoas diziam assim, Fernando, olha como Deus tem te dado essa sabedoria. E aí o meu pastor, na época, meu pastor de jovens era o pastor Martin Childers, ele fez um estudo de dons, e eu fiz o teste, e aí eu falei assim, puxa vida, dom de discernir, esse é o dom que Deus tem me usado. E ali eu entendi que Deus tinha dado o dom de discernimento. E assim você vai compreendendo, mas a Bíblia está dizendo que a cada um Deus deu, é Ele que escolhe a forma como você, quem vai dar o dom, e é para a edificação da igreja, né? E aí Paulo usou esta ilustração no versículo 12, para terminarmos aqui. Ora, assim como um corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, todos os membros sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Mais adiante ele vai dizer o seguinte, aquela pessoa que tem o dom de ensino, ela pode ser, ou de dom de conhecimento, ela pode ser a boca. Aquela pessoa que tem o dom de sabedoria, ela pode ser a cabeça, a mente. Aquela pessoa que tem o dom de profecia, ela pode ser a boca. Aquela pessoa que tem o dom de discernimento, pode ser os olhos. Mas nem todo mundo tem o mesmo dom. E o corpo de Cristo precisa de todos. Todos são importantes. Não é quem é melhor, quem é pior. Não, a ideia é, nós todos estamos num só corpo, e quando nós recebemos isto de Deus e usamos isto no serviço do Senhor, a igreja do Senhor cresce, ela avança. É isto que a Bíblia está dizendo, nós somos um corpo em Cristo. Mas ele começa dizendo, não ignorem que vocês, os dons espirituais. Estão conseguindo entender até aqui? O que significa isso? Tudo começa com um novo nascimento. Tudo começa com dizer assim, eu entrego a minha vida a ti, Jesus. Eu quero nascer de novo.